Ei, pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 9, Voltando à Fonte. Quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. É M. Bounds. Em janeiro de 95, tive uma experiência inesquecível, seguida de um aprendizado muito marcante. Eu estava no ministério pastoral havia 1 ano e alguns meses e tirando minhas primeiras férias. Estive no ministério itinerante por quase 3 anos antes de assumir o pastorado em uma igreja local. Em um dos compromissos que assumi com a liderança da nossa igreja, junto com o restante de nossa equipe pastoral, é que aceitaria e respeitaria a norma já estabelecida pela igreja de tirar 1 mês de férias a cada ano corrido. Embora vale dizer, na época, e tenho pena de mim mesmo quando recordo disso, eu achasse desnecessário tirar férias. Eu ainda era solteiro e muito novo, estava com apenas 22 anos de idade nessa ocasião. Acabei aceitando tirar 3 períodos de 10 dias, para não me ausentar muito do rebanho, e decidi que aquelas férias seriam só da rotina de trabalho na igreja local, e não do ministério. Então agendei compromissos de pregação em várias igrejas de pastores amigos, a maioria no litoral de Santa Catarina. A escolha do local foi estratégica porque, na minha opinião, é lá que estão as melhores praias do sul do país. Convidei outros 2 amigos também solteiros e me acompanharam na viagem. Disse a eles que nos divertiríamos de dia e à noite serviríamos às igrejas daquela região. Meu plano parecia fantástico. Eu era jovem demais para conseguir valorizar o descanso. Lembro-me de que quando cheguei em uma daquelas cidades litorâneas, já fui avisando ao pastor amigo que nos hospedou a maior parte daqueles dias. Desta vez não espere que eu fique trancado no quarto orando a maior parte do dia. Estou de férias com os amigos e vamos para a praia todos os dias. Já estou sacrificando as minhas noites de férias para servi-los, então por favor, não me exija mais que isso. Ele não apenas concordou comigo, como disse achar muito justo. Seguimos com o plano a cada dia daquele período, valorizando as praias, os passeios e toda a diversão que conseguimos incluir. Durante as noites, vivemos o melhor daqueles dias. A glória de Deus se manifestou. A palavra fluía e tocava as pessoas de maneira impactante. Provamos do mover do Espírito, curas e manifestações dos dons. Algumas dessas igrejas eram ligadas, então à medida que havia testemunhos das intervenções de Deus, alguns irmãos das igrejas das cidades vizinhas começaram a frequentar as outras reuniões também, o que fez com que a frequência aumentasse a cada dia. Tudo seguiu bem por 8 dias. No 9º dia fomos à praia e passamos o dia todo desfrutando das nossas férias. Ao final da tarde, lembro-me de que o pastor nos chamou para voltar para a casa dele, onde só teríamos tempo de nos banhar e nos vestir adequadamente para o culto. De repente, ao sair de dentro da água, comecei a passar mal. Era uma dor de cabeça sem igual. Não me lembro de ter sentido algo assim antes, nem mesmo depois daquele dia. Além da dor e de um mal-estar físico em todo o corpo, algo pareceu acometer meu estado emocional e subitamente a alegria e o prazer de viver pareciam ter desaparecido. Queria orar contra aquilo, mas não conseguia. Penso que essa foi a pior parte do que experimentei naquele dia. Era uma desconexão com Deus e o céu como nunca eu havia provado. Meu mundo deixou de ser colorido e ficou preto e branco em fração de segundos. Quando entramos no carro, eu desmaiei. Meus amigos acharam que eu apenas tinha caído no sono. Recobrei a consciência quando estávamos chegando na casa do pastor. E além do mal-estar completo em meu espírito, alma e corpo, eu estava apavorado com aquilo tudo que estava acontecendo, principalmente por não fazer ideia do que se passava. Ao entrar no quarto em que eu estava hospedado, simplesmente me lancei na cama, sem tomar banho ou mesmo trocar de roupa. Eu não gostaria que alguém hospedado em minha casa, por mais amigo que fosse, se jogasse na cama ainda sujo de areia e com sal no corpo e na roupa, mas foi o que eu fiz. Enquanto todo mundo corria para se arrumar em tempo recorde, eu mal conseguia me mexer naquela cama. Era uma sensação de morte muito forte. Parecia que, inexplicavelmente, minha vida estava acabando de uma hora para outra. Nunca senti nada assim antes nem depois daquela ocasião.
Recordo-me que o pastor entrou em nosso quarto para nos apressar, de modo que não nos atrasássemos para a reunião, e surpreso me encontrou naquele estado. Você ainda não se arrumou? Perguntou ele, quase indignado, e emendou: nós vamos acabar atrasando. Eu respondi de pronto: não, eu não vou me atrasar, porque atrasar significa chegar à igreja depois do horário do início da reunião. Então acrescentei a frase que gerou nele uma cara de espanto, quase de desespero. Eu não tenho condições de ir a lugar nenhum. Não consigo sequer me levantar dessa cama para tomar banho. Ainda me recordo do final daquela conversa. Seria cômico se não houvesse uma pitada de tragédia em meu estado. E o que eu digo para toda aquela gente que estará lá esperando que você ore por cura? Eu respondi de forma curta e direta: diga que o ministro de cura não pode comparecer porque ficou doente. Ele saiu do quarto meio atordoado e os 2 colegas que me acompanhavam naquela viagem foram saindo junto com ele. Protestei: estou quase morrendo e vocês vão me deixar aqui sozinho? Na hora de desfrutar dos bons momentos, vocês foram parceiros e agora, quando mais preciso de ajuda, simplesmente se vão? Fiquem aqui e orem comigo. Eles decidiram ficar e orar por mim, o que fizeram fervorosamente. Clamaram ao Senhor em meu favor por muito tempo, embora eu não saiba precisar exatamente quanto tempo foi. Sei que na primeira meia hora aproximadamente eu não sentia nada. Meu coração estava empedernido. Eu não conseguia orar com eles, tampouco acreditar que algo poderia acontecer. Parecia que toda a minha fé simplesmente tinha ido embora quando saí daquela praia. Mas eles persistiram e batalharam em oração até que em algum momento algo aconteceu. Parecia que alguém derramava sobre mim algo semelhante ao mel. Não consigo explicar. Era como se, falando em termos de consistência, um grande pote de mel estivesse sendo derramado sobre o meu corpo. Era grosso e denso, não como um líquido qualquer e tampouco como óleo. Eu não via nada em meu corpo, mas sentia aquilo sendo derramado de forma muito nítida. De repente, a glória de Deus me envolveu. Dei um pulo daquela cama e em fração de segundos eu estava novamente me sentindo bem no meu corpo, em minhas emoções e no meu espírito. Meu mundo voltou a ficar colorido e eu fui cheio do Espírito Santo. Se por um lado, o que até então eu sentia era singularmente trágico, por outro, o que experimentei depois foi singularmente glorioso. Minha primeira reação quando percebi minha completa restauração foi pensar: vou correr para tomar um banho, me arrumar e ir para a igreja. Mesmo que não dê tempo de pregar, ainda posso orar pelos enfermos no final. E nessa hora, para minha grande surpresa, o Espírito Santo falou em meu coração: você não vai a lugar algum. O que você precisa agora é entender o que aconteceu e o porquê disso tudo. E foi nesse momento que os meus olhos se abriram para entender a exposição bíblica que reproduzo a seguir. O desgaste da batalha. Super-herói espiritual não existe, pois todos nos cansamos. Temos limites. A razão pela qual o Senhor instituiu o descanso é que precisamos dele. Embora inicialmente apresentemos relativa dificuldade para aceitar, o tempo e a experiência nos mostram que este é um fato. A cada um de nós sobrevirá aquele momento de desgaste, principalmente após as batalhas e ministrações a outras pessoas. Mesmo quando ministramos no poder do Espírito Santo, nos cansamos. Não sentimos isso enquanto estamos sob a unção, mas quando ela se vai, é aí que percebemos quão limitados somos. A Bíblia fala acerca de como Elias, depois de sair de um dos mais espetaculares cenários de avivamento, quando viu descer fogo do céu sobre o sacrifício e a nação cair de joelhos gritando: só o Senhor é Deus, fugiu de Jezabel e escondeu-se numa caverna, pediu para si a morte. O que houve com o profeta? Ele vivenciou o que classifico como ressaca ministerial. Embora a primeira ideia sobre ressaca seja de alguém que está sofrendo do abuso do álcool, há outros conceitos englobados nessa palavra. Podemos falar de ressaca muscular, de quem abusou dos exercícios no dia anterior,
ou do mar agitado como consequência do mau tempo. Em todos esses exemplos, encontramos uma consequência de algum tipo de exagero ocorrido. Foi o que eu experimentei naquele dia quando passei tão mal na praia, e detalharei melhor o ocorrido depois de falar sobre o outro texto bíblico acerca disso. Há um exemplo nas Escrituras que se enquadra perfeitamente nesse contexto do desgaste da batalha, da ressaca ministerial. É o caso de Sansão. Observe o que ocorreu com ele numa ocasião em que experimentou uma poderosa manifestação de Deus. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento e, estendendo a mão, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Disse Sansão: com a queixada de um jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí. Juízes 15, versículos 14 a 17. É importante lembrar que Sansão não possuía nenhuma força descomunal, a não ser quando o Espírito de Deus se apossava dele. Salvo essas ocasiões, era um homem normal. Depois de ter sido usado poderosamente pelo Senhor, a unção se retirou dele, mas deixou um saldo de grande desgaste. Ou seja, aquela força que havia se manifestado não era dele, mas o corpo sim. Portanto, quando a força se foi, restou o cansaço. Seria muita ingenuidade de nossa parte supor que jamais poderíamos experimentar o mesmo. Muitas vezes, depois de vencermos o inimigo externo, descobrimos que não podemos lidar com a nossa própria limitação. Foi o que ocorreu com o juiz israelita. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste este grande livramento. E agora morrerei eu de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí e deixou sair água. E Sansão, tendo bebido, recobrou alento e reviveu. Pelo que a fonte ficou sendo chamada En-Acore, a qual está em Leí até o dia de hoje. Juízes 15, 18 e 19. O corpo de Sansão quase sucumbiu, pois o esforço de matar e empilhar e contar aqueles 1000 homens foi muito grande. A Bíblia diz que o desgaste foi tamanho que ele quase morreu de sede. Veja bem, podemos extrair uma outra lição do ocorrido. Existem 2 níveis de unção, a externa e a interna. A unção externa é aquela em que o Espírito Santo vem sobre nós. Esse tipo de unção nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E então segue-se uma lista das coisas que essa unção sobre ele o levaria a fazer para Deus, em Lucas 4,18. A unção interna é aquela em que o Espírito Santo flui em nós, do lado de dentro. Esse tipo de unção está relacionado com o que Deus faz por nós. O apóstolo João escreveu em sua epístola acerca da unção que recebemos do Espírito Santo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. 1 João 2,27. Em suma, com um tipo de unção fazemos algo para Deus. Com o outro, Deus é que faz para nós. Sansão descobriu que experimentar somente a unção externa e vencer o inimigo não é suficiente, pois para vencer o desgaste resultante da batalha, a sede que quase o matou, é preciso uma fonte, e isso fala da unção interior que refrigera. A fonte do que clama. A fonte que Deus abriu ganhou um nome, En-Acore, que significa a fonte do que clama, pois foi em oração que Sansão a alcançou. Certa ocasião, enquanto eu estava meditando nesse texto bíblico, ocorreu-me que Deus não abriu a fonte para Sansão apenas porque ele necessitava disso. Esse juiz de Israel estava a ponto de morrer de sede, mas não foi sua necessidade que gerou a intervenção divina. Foi o seu clamor. Semelhantemente, cada um de nós também precisa dessa fonte que só pode ser experimentada mediante a oração. Somente essa fonte pode nos proporcionar refrigério e descanso quando nos encontramos cansados da batalha. E o que essa fonte simboliza?
sabemos que ela é ativada pela oração e não pela necessidade. Mas o que exatamente é ativado quando oramos? Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o de uma fonte. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, 37 a 39. Somos convidados por Jesus a beber de uma fonte que sacia a nossa sede. Essa fonte é o bendito Espírito Santo. Observe o detalhe apresentado por Jesus. Essa fonte flui do nosso interior. Não é nada mais, nada menos que a unção interior. Deus abriu aquela fonte em Leí porque Sansão orou e abrirá em nossa vida quando orarmos. E digo mais, Jesus falou sobre um saciar da sede bebendo de um rio que jorra do íntimo de cada um de nós. A Bíblia diz que a água flui do nosso interior. E eu pergunto, por onde jorra? Por nossos lábios quando oramos. O que entendi naquele dia em que havia passado tão mal naquela praia foi que negligenciei a fonte. Passei 8 dias pregando, orando com as pessoas, movendo-me nos dons do Espírito Santo e nesse tempo a unção exterior fluiu livremente. Experimentei a semelhança de Sansão, o poder divino fluindo de mim contra o inimigo espiritual. Pessoas foram salvas, libertas e curadas. Lares foram restaurados. Corações foram despertados e fortalecidos no Senhor. Porém, enquanto eu lutava com forças que não eram minhas, só havia um meio de prevenir o grande desgaste que senti depois, bebendo da fonte. Mas minha tentativa de conciliar férias, com direito a aproveitar bem o dia inteiro com as ministrações, me manteve distante da oração. Oração não é algo opcional, é uma questão de sobrevivência. Então, por que a maioria de nós não parece levar a sério a vida de oração? Apenas saber que orar é importante, necessário, fundamental, não resolverá o problema gerado por nossa omissão. Acredito que isso só tem um remédio: a paixão pelo Senhor. A fascinação por sua presença, a realização que encontramos somente nos encontros com Ele. Deveria ser esse o nosso combustível para correr à fonte todos os dias. Não estou falando de gastar menos tempo trabalhando para ver se conseguimos ter mais tempo para orar. A vida de oração, além de nos poupar do desgaste da batalha, aumentará a nossa produtividade. Estou falando de fazer mais para Deus em menos tempo que o normal, depois de garantir nosso tempo com Ele. George Miller, homem de grandes realizações, declarou: um crente pode fazer mais em 4 horas, depois de empregar 1 hora em orar, que 5 sem orar. Afiando o machado, a falta de tempo a sós com Deus impede que o sirvamos melhor. Atualmente, há até mesmo muitos ministérios que estão sendo formados de maneira errada. Eles são ensinados apenas a fazer, mas é somente depois de investirmos tempo com o Senhor que aumentamos o proveito do nosso serviço. Veja esse texto bíblico. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Eclesiastes 10:10. Quando o rei Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas palavras, ele não nos deixou apenas um princípio natural, mas também, paralelamente, estabeleceu um fundamento espiritual. Assim como a sabedoria de afiar o corte do machado para rachar lenhas torna o trabalho mais eficaz, também há recursos espirituais que tornam o nosso andar com Deus mais frutífero. Se o machado do lenhador se encontra embotado, sem corte, ele tende a exercer muito mais força e energia em seu trabalho, consumindo assim mais o seu tempo. Mas ao investir uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no fim ele economiza tempo e energia. A partir do momento em que a ferramenta adquire um corte melhor, será o corte que determinará o resultado e não a força do golpe na lenha.
Resumindo, se tentarmos economizar o tempo que usaríamos para a manutenção da ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que executamos. O povo de Deus precisa aprender urgentemente essa lição. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus é um machado sendo afiado. Se economizarmos nessa prática, perderemos muito mais tempo e energia depois e não conseguiremos fazer tão bem. D.L. Moody, um dos grandes evangelistas da história da igreja, afirmou: nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. A correria, gerada principalmente pelo crescimento do ministério, pode tornar-se um dos maiores inimigos do próprio ministério. No livro de Atos, vemos que o crescimento da igreja trouxe consigo alguns problemas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atos 6:1. Era tanta gente se convertendo, chegando à igreja, que alguns passaram a ser literalmente esquecidos. Afinal, era gente demais para cuidar. Os apóstolos decidiram resolver não apenas as necessidades de atendimento a todos, mas também a necessidade de eles mesmos voltarem ao que nunca poderiam ter negligenciado: sua vida de oração. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, de 2-4. Nada deve nos afastar de nossa fonte. O nosso relacionamento diário com Deus determina não só o sucesso, como a sobrevivência do nosso ministério. Portanto, ele jamais deve ser negligenciado. Quando a ideia de que há muito para fazer me incomoda, pois sei que isso me rouba do meu tempo com Deus, procuro lembrar-me de que cada minuto investido na presença do Senhor significará menos esforço e mais eficiência no trabalho do ministério depois. Afiar o machado é algo estratégico, sábio, que traz prosperidade no trabalho. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa uma falta de produtividade, e sim um aumento da nossa capacidade produtiva. Um modelo a ser seguido. Jesus é nosso referencial em tudo, não só em seu caráter, como também em suas obras. Suas escolhas e comportamento refletem princípios que devem ser seguidos. E uma característica de Cristo que recebe destaque nas Escrituras é a sua vida de oração. Porém, antes de dar ênfase à sua vida de oração, quero mostrar algo importante. Nós recebemos por meio dos evangelhos detalhes que comprovam a humanidade de Jesus, que ele viveu como homem aqui na terra. Lemos que nosso Senhor se cansou em João 4:6, teve fome em Mateus 4:2 e capítulo 21, versículo 18. Sentiu sede em João 19:28. Tinha necessidade de dormir em Mateus 8:24 e até mesmo que ele chorou em João 11:35. A maioria dessas informações tem apenas uma menção e nem sequer recebe uma descrição detalhada. Também vale ressaltar que a maioria delas tem apenas um versículo que nos comunica aquele aspecto da humanidade de Cristo. Dito isso, pergunto: e a vida de oração de Jesus? Nesse assunto, não encontramos apenas 1 ou 2 versículos, mas vários. Não temos apenas uma menção, mas o que podemos classificar como descrição, porque isso envolve detalhes. E ainda podemos afirmar que temos não só a descrição de episódios variados, como também encontramos material suficiente que define um estilo de vida. O mestre cultivava uma vida de oração exemplar, digna de ser imitada. Destaco a seguir vários versículos que comprovam esse fato. Sugiro que você não apenas passe os olhos numa leitura corrida e superficial, mas que medite, reflita e analise cuidadosamente os detalhes dos textos bíblicos. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi.
E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Lucas 3, 21 e 22. Jesus só começou seu ministério aos 30 anos de idade, ocasião em que foi batizado nas águas e revestido do poder do Espírito Santo. Logo a seguir, passados 40 dias de jejum e oração no deserto, quando foi tentado pelo diabo, podemos dizer que seu ministério não apenas teve início, mas explodiu. Cristo passou a atrair as multidões e entrou numa dimensão de exposição pública fora do comum. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus". Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que ele não as deixasse. Lucas 4, 40 a 42. Quero chamar sua atenção para algo nesse texto. Justamente quando o ministério de Jesus estava bombando, quando ele teria tudo para a semelhança de muitos de nós alegar que já não teria tempo para orar, é que o vemos afastar-se da multidão, do agito do sucesso ministerial, para um local solitário. Qual seria exatamente a necessidade de Jesus se retirar? O que ele teria ido fazer nesse local? Por que Cristo precisaria ficar a sós? O Evangelho de Marcos é que nos fornece essa resposta, dando esse detalhe quando fala do mesmo episódio. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1:35. Uau! É impressionante a atitude do Mestre e contrastante com quanto acabamos destoando do nosso referencial. Normalmente, o crescimento ministerial se transforma em desculpa para que oremos menos. Eu, pelo menos, já usei essa desculpa e a ouvi de muitos outros ministros amigos. Mas com Cristo era diferente. Observe. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15 a 16. Oração era parte da vida de relacionamento que o filho cultivava com o pai. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 12. Qual foi a última vez em que você passou uma noite inteira orando a Deus? Ou mesmo o dia inteiro? Se Jesus, que era Jesus, sentia necessidade disso, a pergunta é ser feita: e nós? Não podemos sequer cogitar a ideia de que não precisamos de orar. Por várias vezes encontraremos o destaque bíblico dos lugares privados que nosso Senhor Jesus costumava frequentar a fim de orar. Certa vez, Jesus orava em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Lucas 9:18. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Lucas 9, 28 e 29. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Lucas 11, 1. O maior ensino de Jesus sobre a oração não é o da oração modelo, ou da assim chamada oração do Pai Nosso. Sua própria vida de oração, seu exemplo, foi a maior escola que os apóstolos tiveram. Eles somente lhe pediram que lhes ensinasse a orar, porque mais do que uma instrução dada aos seus discípulos, essa era a prática de Jesus, seu estilo de vida. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Lucas 22, 40 e 41. O prazer de orar. Que nosso coração se inspire a seguir nosso modelo em tudo, inclusive na vida de oração. É hora de voltar à fonte.
Porém, como estou afirmando desde o primeiro capítulo, que possamos descobrir mais do que a responsabilidade ou mesmo a obrigação de orar. Que possamos encontrar o prazer de orar. Cabe citar as palavras introdutórias de Mike Bickle em seu livro Crescendo em Oração. Ele é o fundador do iHope, Casa Internacional de Orações em Kansas City, que já funciona ininterruptamente há cerca de 19 anos. A oração é um sublime chamado e um surpreendente privilégio. No entanto, muitos a veem como um pesado dever. Por quê? A oração pode ser uma luta feroz. Eu conheço essa luta e a experimento frequentemente. Em meus primeiros anos, a oração foi especialmente difícil. O meu amigo Larry Lee me encorajou declarando que quando persistimos na oração, a nossa vida de oração progride de dever para disciplina e para prazer. Muito tempo atrás, decidi que eu saberia o que significava ter prazer na oração. Não tinha certeza como isso aconteceria, mas ferozmente resolvi descobrir. Pela graça de Deus, funcionou. Tenho tido prazer na oração há muitos anos e tenho recebido respostas a inúmeras e incalculáveis orações. Não estou dizendo que a oração nunca é uma luta para mim hoje, e sim que agora sei a maneira de passar pelos tempos de resistência e dificuldades para que a oração prazerosa, que traz resultados verdadeiros, seja a norma. Isaías profetizou que o Senhor alegraria os seus servos em sua casa de oração. Isaías 56:7. Aqui, Isaías referiu-se a um novo paradigma para a oração caracterizada pela alegria. É o que gosto de chamar de oração prazerosa. O Senhor deseja que a igreja seja surpreendida pela alegria de comunicar-se com Ele. A oração prazerosa é a oração que refrigera a nossa alma e revigora o nosso espírito. Imagine como a oração pode ser prazerosa. Vamos querer nos envolver nela continuamente. Por outro lado, se não for prazerosa, oraremos somente intermitentemente ou não oraremos absolutamente nada. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmos 36, 7-9. Precisamos voltar à fonte. No reino de Deus, a maneira como começamos não é tão importante como a forma com que terminamos. Muitos de nós já começamos voando baixo, feito um avião decolando na pista. Mas à medida que o tempo passa, deixamos a fonte e paramos de nos relacionar com Deus como deveríamos. Entramos na rotina, no comodismo, e Deus tem trazido ao meu coração muito peso a esse respeito. Devemos fazer da comunhão com Deus e da oração o ponto de onde devem começar todas as coisas. Algum tempo atrás, uma reunião com os pastores, falei a eles da expectativa do meu coração, de quanto eu acreditava ser o mínimo de tempo que deveríamos dedicar à oração todos os dias. É impossível, com tudo o que o Senhor já nos comissionou a fazer, orar por esse período, eles me disseram. O nosso problema é que tentamos colocar a oração por último na nossa agenda. Tive de reconhecer. Paulo diz a Timóteo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Na verdade, deveríamos começar pela oração e só depois dedicar-nos ao resto. É como uma entrega do dízimo. Se não colocamos o dízimo logo no início da lista do orçamento, a tendência é negligenciar a entrega dele. Quem diz, se der, depois eu oro, provavelmente não vai fazer isso. A oração deve ser o ponto de partida. Deus está nos chamando. Em vez de trocarmos o manancial pelas cisternas, temos de abandonar as cisternas rotas. Como vimos, usar a cisterna não funciona. No reino de Deus, precisamos beber da fonte e beber todos os dias. Vamos corresponder e agir com Deus da forma apropriada. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.